Oi gente, estamos de volta! Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao contexto da Segunda Guerra Mundial e vamos trazer informações sobre o Holocausto e os acontecimentos que culminaram com o fim deste grande conflito mundial. Paul Joseph Goebbels escrevia em seu diário, em meados de 1943 em Berlim, as seguintes frases. O Führer afirma sua convicção inabalável de que o Reich governará um dia toda a Europa. Teremos de sobreviver a numerosos e grandes conflitos, mas estes conduzirão sem dúvida ao mais glorioso triunfo. E daí em diante, o caminho para a dominação do mundo ficará praticamente aberto à nossa frente, porque quem dominar a Europa estará em condições de liderar o mundo. A posição de Hitler em maio de 1943, os pensamentos dele, os desejos dele, convergiam em tais afirmações. Porém, tudo isso foi 2 anos antes de seus exércitos derrotados renderem-se entre as ruínas do Reich. Ao longo da guerra, tornou-se público o genocídio praticado pelos nazistas. Entre as vítimas estavam desde crianças até idosos, que eram submetidos a torturas e extremos maus-tratos. No contexto da Segunda Guerra Mundial, o termo Holocausto passou a se referir ao extermínio praticado pelos nazistas contra os judeus, os comunistas, os homossexuais, os eslavos, pessoas com deficiência e doenças mentais, opositores políticos, ciganos e criminosos comuns. Os judeus se referem a esses acontecimentos de que foram vítimas com o termo hebraico chamado Shoah, que significa sacrifício. O Holocausto ocorreu principalmente nos campos de concentração e extermínio nazistas. Um dos principais campos de concentração foi Auschwitz, que ficava localizado no sul da Polônia. Os cálculos em relação ao número de vítimas do Holocausto variam muito. Em relação ao número de judeus nos campos de concentração e território ocupado pelos nazistas, estima-se que foi cerca de 6 milhões, mais de 6 milhões de pessoas. E em relação ao número de vítimas das outras populações, que eu acabei de falar para vocês, estima-se que foi cerca de mais de 4 milhões de pessoas. A execução de milhões de pessoas fez parte da política de violência programada e racionalizada pelo Estado nazista. Eles chamavam de solução final. Os campos de extermínio, por exemplo, eram autênticas fábricas de morte. As pessoas que lá chegavam eram encaminhadas para as câmaras de gás que tinham disfarce de serem lugares designados para banho. O Holocausto se encontra entre os mais bárbaros crimes cometidos contra a humanidade e que foi provocado e alimentado justamente pelo ódio ao outro, pelo ódio ao diferente. Em 20 de novembro de 1945, começou o julgamento dos dirigentes nazistas no Tribunal de Nuremberg, instalado na Alemanha. Um dos piores crimes que o Tribunal de Nuremberg julgou ter sido cometido pelos nazistas foi justamente o extermínio de milhares de judeus. Também na Polônia, os nazistas confinaram mais de 380 mil judeus no chamado Gueto de Varsóvia. Ali, eles foram submetidos a maus tratos, falta de alimentação, doenças, tortura. Sendo que em 1940, a polonesa Irena Sendler, que era assistente social, teve permissão para entrar no Gueto de Varsóvia. Diante daquela situação precária, ela e seus colaboradores decidiram retirar dali várias crianças para que elas não morressem, várias crianças judias para que elas não morressem. Além do resgate, a assistente social também elaborava listas com o nome daquelas crianças e tentava entrar em contato com famílias polonesas para que pudessem adotar estas crianças. Depois de 3 anos frequentando o Gueto de Varsóvia e fazendo esse trabalho de resgate das crianças, Irena foi descoberta e presa pelos nazistas. Mesmo sob tortura, Irena não delatou o nome dos seus colaboradores e antes de ser executada, ela conseguiu ser resgatada por um grupo de resistência judeu-polonês e assim foi libertada.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Irena Sendler entregou a lista dos nomes das crianças judias para o Comitê de Salvação dos Judeus Sobreviventes. Sua intenção era de que essas famílias judias pudessem se reunir, só que infelizmente muitas dessas famílias tinham sido mortas nos campos de extermínio nazistas. Em 2007, Irena foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz e considerada uma heroína de guerra. Calcula-se que ela tenha conseguido resgatar cerca de 2.500 bebês e crianças judias durante o regime nazista. No dia 6 de junho de 1944, cerca de 300 mil soldados das tropas aliadas desembarcaram na região francesa da Normandia e atacaram as tropas alemãs que ali estavam. Essa data ficou conhecida como Dia D. Em 25 de abril de 1945, a capital alemã estava cercada pelas tropas soviéticas. Supõe-se que Hitler e alguns dos seus colaboradores tenham cometido suicídio justamente para não serem presos e julgados por seus crimes cometidos. Então, no dia 9 de maio, a Alemanha se rendeu, encerrando finalmente o conflito na Europa. Na Ásia, os ataques prosseguiram até a rendição japonesa, que ocorreu em setembro de 1945. Desde o ataque a Pearl Harbor em 1941, as forças dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Austrália vinham combatendo o Japão. Claro que o Japão tentou resistir das formas mais variadas possíveis. Uma dessas formas, inclusive, assombrou o mundo na época. Os seus pilotos suicidas, chamados de kamikazes, eles atiravam-se nos navios estadunidenses em aviões superlotados de explosivos, com o objetivo, então, de apressar a rendição do Japão e mostrar ao mundo a força do seu poder bélico. Os Estados Unidos, então, resolveram lançar 2 bombas atômicas sobre o Japão. A primeira bomba atingiu a cidade de Hiroshima em 6 de agosto e a segunda bomba atingiu a cidade de Nagasaki em 9 de agosto. Há estimativas que as 2 bombas atômicas mataram instantaneamente mais de 160 mil pessoas nas 2 cidades. E nos anos seguintes, milhares de pessoas morreram de doenças incuráveis causadas pelas radiações nucleares, provocadas pelas bombas. Doenças essas que eram queimaduras gravíssimas e também câncer. As 2 bombas atômicas que explodiram sobre o Japão em 1945 marcaram definitivamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Elas se tornaram um símbolo da capacidade destrutiva humana. Hiroshima e Nagasaki, as 2 cidades bombardeadas, ficaram marcadas para sempre pela memória da destruição. Em Hiroshima, o Memorial da Paz hoje é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Lá se encontra o único edifício que ficou de pé, próximo ao local onde a primeira bomba caiu. Inclusive, esse edifício ele foi preservado do mesmo jeito que ele ficou lá em 1945. Em Nagasaki existe o Museu da Bomba Atômica, um local que tenta reproduzir o desconforto causado por todos os barulhos que aconteciam naquele momento lá no Japão, em 1945, no momento dos bombardeios. É um ambiente escuro que tem o barulho dos aviões e dos objetos sendo derretidos pelo calor da explosão. Imensos murais mostram fotos de pessoas que morreram naquele dia. Em 2002, as ruínas de Auschwitz foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco, com o objetivo de não apagar a memória das pessoas que sofreram naquele lugar e fazer com que acontecimentos como aquele jamais voltem a acontecer. Então, gente, a Segunda Guerra Mundial provocou um impressionante saldo de vítimas e de destruição. Nesse confronto, armas tradicionais foram usadas ao lado de navios, aviões, foguetes, porta-aviões, bombas atômicas, tanques, submarinos. Com esses recursos, atacaram-se alvos militares e civis. Isso sem mencionar outros métodos de extermínio, como, por exemplo, os campos de concentração e câmaras de gás nazistas, que também provocaram milhões de mortes. O impacto das mortes e a extensão da tragédia provocaram reflexões profundas sobre os horrores produzidos pela guerra. No entanto, nada disso conseguiu deter o ritmo insano da indústria de armamentos, que continuou crescendo como um negócio super promissor. Novas armas atômicas, químicas e biológicas foram desenvolvidas e vendidas aos governos de vários países do mundo. Bom, os esforços pela paz prosseguem,
Protestos contra o uso de armas químicas e o uso de energia nuclear acontecem até hoje. Então, gente, finalizando o vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, eu quero trazer para vocês mais uma vez uma passagem do livro A Segunda Guerra Mundial, de Martin Gilbert, que diz o seguinte: com o retorno dos soldados, marinheiros e aviadores que estavam em zonas de combate e dos prisioneiros de guerra detidos em campos, tornou-se claro que o legado da guerra era muito maior que heroísmos, estatísticas e vitórias. Ninguém pode calcular o número de feridos, elevando-se provavelmente a vários milhões, cujas vidas ficaram definitivamente lesadas em resultado da guerra. Lesões físicas, acarretando deficiências graves ou desfigurando as vítimas, e lesões mentais marcaram para sempre milhões de pessoas. Muitos foram aqueles que morreram em resultado de tais lesões. Outros passariam a viver como presas da dor, do mal-estar, do medo ou do remorso. Centenas de milhares de civis que sobreviveram a privações, deportações e massacres também ficariam marcados por lesões da mesma natureza, tanto físicas quanto mentais. Chagas que, em muitos casos, ainda atormentam suas vítimas. O maior negócio inacabado da Segunda Guerra Mundial é a dor humana. E assim, finalizamos nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. E, enfim, peço que vocês curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com seus colegas. Se inscrevam no canal, gente, vamos! Quem ainda não é inscrito e chegou até aqui a este momento, por favor, se inscrevam no canal, combinado? Grande beijo pra vocês e até a próxima!